Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Jesus fala, Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Vamos falar sobre a educação cristã na igreja. Amados, a missão da igreja deve ser levada principalmente através do processo da educação cristã, porque devemos ir ensinar. A verdadeira natureza da educação cristã é obviamente missionária, pois devemos ensinar todas as nações. O conteúdo deste ensino, então, reside no próprio Cristo, pois batizar as pessoas indica garantia total, submissão a Ele, o Salvador e Senhor. Mas a missão não acaba aí. A frase ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado convoca a um processo vitalício de crescimento no discipulado e na ação cristã. É mais do que simplesmente, amados, recrutar pessoas. Essas pessoas é como o apóstolo Paulo, todo discípulo encontra-se continuamente prosseguindo para o alvo. Filipenses 3 e o verso 14. Se a igreja deve então ser tudo o que o cristão a chamou para ser, nós não podemos fugir da missão de ensinar. Essa missão de ensinar, amados, não é unicamente satisfeito pela liderança da igreja, mas é responsabilidade e o privilégio de cada membro. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que ensina. A educação cristã faz parte da comissão de Jesus, o mestre por excelência e detentor de toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 19. A ordem de Jesus compreende o anúncio das boas novas de salvação, a confirmação da aceitação da salvação pelo batismo e pelo desenvolvimento através do ensino. A educação cristã precisa ser parte da vida das famílias e da igreja e acontecer de maneira natural, quando ministrada informalmente e de forma criativa, interessante e motivadora, quando direcionada para o alcance de um objetivo específico. Amados, a educação cristã, através da igreja, pode, conforme bem sugere, primeiro, alcançar. A educação cristã é o instrumento que cada igreja possui para alcançar todos os grupos etários, todas as idades. A audiência do culto, à noite, além de ser variadas, não tem oportunidade de refletir, questionar e interiorizar o conteúdo recebido. Segundo, conquistar. Muitos são alcançados pelo Evangelho, mas não permanecem, em razão de não serem conquistados. A conquista acontece através do testemunho
e da exposição da palavra. Jesus afirmou: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João 6:45. A conversão é perene quando acontece através do ensino. Terceiro ponto da educação cristã na igreja: ensinar. Estamos realmente ensinando aqueles que temos conquistados? Uma pergunta. Há quem diga que o ensino metódico e sistemático é contrário à espiritualidade, aos que argumentam isso. Isso não é verdade. O ensino das doutrinas e verdades eternas da Bíblia na igreja deve ser pedagógica e metódica, como numa escola, sem contudo deixar de ser profundamente espiritual. Isso significa que devemos ensinar a palavra de Deus com seriedade e esmero, apropriando-nos dos mais eficazes recursos educacionais que estejam à disposição dos professores, dos ensinadores, dos líderes também. Se ensina, haja dedicação ao ensino. Romanos 12:7. O que é esmero? Significa integralidade de tempo no ministério. Estar com a mente e coração e vida inteira nesse ministério de ensinar. Ser professor é diferente de ocupar o cargo de professor. Educação não é profissão, é vocação. Tiago 3:1. Terceiro ponto sobre a educação cristã na igreja. Quarto ponto, né? Quarto ponto, treinar. Devemos treinar nossos alunos para que instruam a outros. Treinar. Quarto ponto importante. A necessidade de um projeto educacional desse contexto de treinar. Não se pode prestar melhor serviço a uma pessoa do que conduzir a fé em Cristo. Em consequência, nada há mais agradável a Deus do que ensinar a doutrina cristã. A educação cristã, amados, sendo também um instrumento de formação e aperfeiçoamento do caráter cristão, não deveria ocorrer apenas no âmbito da escola dominical, mas em todos os setores da igreja. A exemplo de algumas igrejas históricas tradicionais, devemos trabalhar com a educação cristã sob vários aspectos, considerando todas as necessidades e expectativas da igreja local. A educação teológica, ministerial, musical, vocacional. Se a igreja local quiser assumir a responsabilidade docente de todos os seus membros, deverá adotar uma prática de educação cristã que envolva todas as suas unidades ou departamentos, serviços. O programa de escola dominical é somente uma parte pequena do impacto educativo total da igreja. Então, a escola dominical faz parte da chamada educação cristã. Todas as organizações, todas as atividades, todas as reuniões eclesiásticas constituem partes
do amplo ministério docente da comunidade cristã sobre os seus membros. Amados, nós deve ter um projeto que valorize o ser humano integral. A grande princípio essencial para a atuação educativa e didática é a consciência dos objetivos a serem atingidos. Objetivos são metas que se queira atingir, agir como um objetivo em mira e agir inteligentemente redunda sempre em uma atividade seriadas e ordenadas para atingir. O objetivo é o princípio que governa e dirige toda a nossa atividade e influencia cada um dos passos que devemos atingi-los. A educação cristã implica mais do que simplesmente lecionar aulas. É implantar a palavra de Deus de modo sistemático, com objetivos que se definem muito claramente. Quando o professor se apercebe desta verdade, sua prática docente começa a ter propósitos seus. Ou seja, esforços produzem resultados. A operação inteira assume um aspecto de significação e de objetividade. Assim, não difere golpes ao ar em vão. 1 Coríntios 9, 26. O principal objetivo da educação cristã é fazer com que as pessoas todas as idades se apropriem do Evangelho do Reino de Deus. Isso implica seguir Cristo a responder ao chamado do discipulado. Segundo, promover a transformação social a partir da ação libertadora de Deus na história. Terceiro, conhecer, amar a Deus, sendo o Criador, Redentor e sustentador da vida. Quarto, tornar mais humano em toda a sua plenitude. Então, significa que é uma formação integral do ser humano. Primeiro, intelectual, de respeito, de conhecimento de Deus. Emocional, de respeito à vida afetiva, ao desenvolvimento e equilíbrio emocional. As pessoas devem ser orientadas a amar a si mesmas, cuidar de sua autoimagem para serem capazes de viver em sociedade. Amar o próximo é contribuir ao seu próximo crescimento. Cultura também, cultural, diz respeito às questões de ética, ou seja, estilo de vida do cristão. Todo ensino deve visar aperfeiçoamento e conduta do cristão. Cultural diz respeito à realidade do educando, aos seus valores e seus contextos. Não se pode realizar o ensino cristão desprezando o lugar social do receptor. Ou seja, se este vive uma cultura urbana ou rural, as suas condições econômicas, nível de educação social, etc. O contexto é imprescindível para que a educação seja pertinente, relevante para o aluno, ainda que contudo seja excelente, se não for revestido de uma contextualização correta. Nosso trabalho fatalmente será infrutífero. A pessoa e todas estão envolvidas nesse processo educativo da igreja. Então, amados, está aí a educação cristã na igreja, parte 1.